encontro. Tudo bem de gravar, bem? Sim, pode gravar. Para quem está chegando pela primeira vez, aqui nós temos parte do roteiro do nosso estudo. Esses capítulos em vermelho já foram abordados. O livro está dividido em movimentos que correspondem a partes, porque tivemos a intenção de transformá-lo numa sinfonia de conceitos. Não que tenhamos essa capacidade, mas porque nós estamos apenas reproduzindo ideias que não são nossas. Então, nós estamos aí com um repertório de ideias sendo vinculadas em movimentos, os movimentos divididos em temas. E nós estamos, então, no nosso terceiro movimento, que se chama do monismo substancial e sua coerência. Nós vamos estudar hoje os dois primeiros temas, que é a unidade substancial e os princípios essenciais da substância. Nós estamos percorrendo a história do pensamento humano, procurando por resposta a uma questão intrigante, que atravessa os séculos. Existem muitas perguntas intrigantes, né? É verdade, essa é apenas uma delas. E ela nos diz assim, né? De que é que está feito tudo o que existe? De que é feito o universo? E essa pergunta nós já passamos por diversas tentativas de se respondê-la ao longo da história, desde os pré-socráticos, embalados pelo anseio jônico, o anseio unitarista, e estamos apresentando para vocês a proposta de Ubaldi. A proposta de Ubaldi, ela se encaixa dentro do monismo, que é a doutrina da unidade, aquela que propõe que tudo está feito de uma coisa só. Uma única substância, um único construto, um único substrato forma tudo o que existe. Esta ideia, ela então é o cerne do pensamento monista, que significa doutrina da unidade. Então, existe uma substância constitutiva única para o universo. O Baldi chamou essa substância, esse substrato de substância. Daí, nós nos referimos ao monismo substancial ou unidade substancial, porque se baseia, então, neste elemento chamado substância. Substância, então, corresponde ao arque dos pré-socráticos, né, que nós já estudamos, que os unitaristas pré-socráticos buscavam por uma substância única na constituição do universo e chamavam essa substância única de arque. Tales achava que era água, Heráclito dizia que era o fogo, e assim por diante, né? E Anaximandro, né, dizia que tudo adivinha do apeiron, o apeiron, que era um elemento imaterial. Anaxágoras lançou o conceito de nous, uma partícula de pensamento, uma substância de pensamento que formaria tudo que existe, e vai por aí, né? Então, o nosso apeiron, o nosso arquê, é a substância. Então, vamos penetrar um pouco nesse conceito de substância para que a gente possa, depois, com este conceito bem sedimentado, nós avançarmos na grande equação da substância e no estudo da mecânica substancial. Este, então, é o nosso propósito. Nesse terceiro movimento, nós vamos, então, estudar este elemento essencial que chamamos substância. De que as coisas estão feitas? As coisas existem.
Elas nos impressionam os sentidos. Elas são concretas o bastante para nos ferirem, para nos provocarem sensações de massa, de peso. As coisas existem. E de onde que vêm as coisas? De onde que vem tudo? O que forma tudo? Este elemento que tudo forma, de onde vem? É uma pergunta muito intrigante que o homem ainda não conseguiu responder suficientemente. Vocês poderão me dizer assim: tudo está feito de átomos. Os átomos são os elementos essenciais do universo, como queria Demócrito, Leucipo e Demócrito, né? Que diziam que tudo estaria feito de átomos entremeados por espaços vazios, substâncias que seriam indivisíveis. Logo a ciência viu que o átomo era divisível, ele estava formado por 3 outras partículas, né? O próton, o nêutron e o elétron. O próton e o nêutron unidos numa unidade nuclear e o elétron girando ao redor. E se descobriu que a matéria estaria feita desses elementos formados grosseiramente à maneira de um mini sistema solar. Nós vamos ver depois na história do átomo que não é bem assim, mas, a princípio, é um mini sistema solar. E logo a ciência começou a questionar, mas os elétrons têm massa, pesam, são feitos de quê? Os prótons pesam, têm massa, evidentemente, são feitos de quê? Os nêutrons, de igual forma, têm massa, peso, são feitos de quê? A ciência se deparou que prótons e nêutrons são feitos de partículas ainda menores, chamados quarks. 3 quarks formam um próton, 3 quarks formam um elétron. Existem 6 tipos de quarks, eles se combinam para formar o próton e o nêutron. Esses elementos são tão pequenos que a melhor comparação que eu já vi até hoje para entendermos a exiguidade dessas partículas, eu não sei quem é o autor dessa comparação, mas ela me parece muito feliz. Eu a retirei de uma fonte segura. Ela foi publicada uns anos atrás na revista Veja, muitos anos. Bem, não sei, diria muitos anos, mas uns 5 anos atrás, por aí. E diz o seguinte, que se um átomo fosse elevado ao tamanho da Terra, prótons e nêutrons seriam do tamanho de uma roda gigante. O que é uma roda gigante diante da Terra? Nada, né? Nada. Então, vejam bem, esse átomo do tamanho da Terra teria 3 rodas gigantes. Coragem é uma qualidade necessária para que possa coexistir a abnegação, bondade e amor verdadeiro. Oi, tem alguém falando? O que é, bem? Alguém está falando? Bem, imagine o átomo mais simples, né? O átomo de hidrogênio, que tem um próton no núcleo e um elétron girando. O átomo seria feito de 3 rodas gigantes lá no centro da Terra e o elétron girando fora, né, da Terra, na superfície da Terra. Não tem nada, só tem espaço nessa entidade, né? Então, bem, então os prótons e nêutrons seriam do tamanho de uma roda gigante. E os quarks que formam nêutrons e prótons seriam de um tamanho de um CD. E já ficou antigo o CD, né? CD era uma estrutura moderna, já ficou antigo. Seriam 3 CDs formando uma roda gigante. E aí surge também perguntas intrigantes. Como que 3 CDs formam uma roda gigante? Porque o próton é feito de 3 elementos que são 1000 vezes menores do que ele. Nós vamos entender que é pelo movimento intenso destes quarks, num mínimo espaço, é que gera-se a massa do próton. Pois bem, então, prótons e nêutrons são feitos de quarks. Os quarks são entidades diminutíssimas. O que é um CD diante da imensidão do nosso planeta? É uma poeirinha invisível.
Não é verdade? Basta você subir no avião bem alto, jogar um CD na superfície, você não enxergará de forma alguma. Será necessário um instrumento poderosíssimo, um telescópio poderosíssimo para você enxergá-lo na superfície da Terra. Então, os quarks são feitos de quê? Eles pesam, eles têm massa. Hoje a ciência nos fala que são abstrações que formam essa massa, são energias coaguladas, são pacotes de energias. A física das cordas disse, né, numa certa época, que eram laços vibráteis e diminutíssimos, unidimensionais, vibrando numa unidimensionalidade. Mas vem a questão intrigante, mas esses laços são feitos de quê? O que é que vibra nessa unidimensão para gerar a massa de um quark, o volume de um quark? A ciência não sabe nos dizer. É um campo, dizem. É um campo quântico. É um evento quântico. É uma energia. É um pulso. É uma vibração. Mas de quê? Não se sabe. Torna-se quase que uma pergunta proibida pela ciência atual. É como o menino que pergunta e o pai não sabe responder e fala: "Pare de perguntar, menino". Não tem como responder isso, né? Não há como responder. Então, Capra, Bray Greene, que são físicos famosos, eles lançaram um conceito que eu não sei se é deles, lançaram uma palavrinha interessante chamada QID, Q-U-I-D. É uma palavra do latim que significa que. Então, disse que tudo está feito de QID. Os laços vibráteis que formam os quarks estão feitos de QID. As energias estão feitas de QID. Quarks são feitos de QID. E QID é o quê? É o quê? É um quê. Então, tudo está feito de quê? De um quê. E o quê é o quê? Para de perguntar, menino. O quê? O que não se sabe o que é o quê. É curioso pensar dessa forma, porque a realidade se dilui, né? A realidade se torna impalpável. É muito interessante, né? Ou seja, o universo é uma entidade imaterial, ele é sustentado por abstrações matemáticas, nada mais do que isso, né? Mas existe um elemento que forma tudo, né? Que é o QID. O que é o QID? Então, o QID para nós é substância. Embora, né, nós vamos falar muito de substância, nós não chegamos a compreender de fato o que é substância, qual é a sua natureza, qual é a sua constituição. Nós não vamos poder compreender isso, mas nós vamos especular. Então, para nós, tudo é feito de substância. Então, substância forma as cordas vibráteis, substância é o elemento que vibra para formar as energias, é o elemento que se embatuma para formar partículas. Então, este é o conceito que nós vamos trabalhar nele doravante. Daqui para frente, então, para nós, temos uma resposta para essa pergunta. Tudo está feito de quê? Tudo está feito de substância. Embora a pergunta seguinte, a substância é feita de quê? Aí nós vamos parar. Espera aí, não. Vamos devagar. Nós ainda não conseguimos responder do que é feito a substância na sua intimidade. Mas pelo menos nós já evoluímos o nosso pensamento e sabemos que tudo é feito de substância. Então, hoje, para nós, o espírito é feito de substância, a energia é feita de substância, a matéria é feita de substância. Então, a substância é o elemento comum entre espírito, energia e matéria. Portanto, o pensamento é feito de substância, e nós poderíamos dizer que Deus também é substancial, que Deus é feito de uma substância e que essa substância, naturalmente, tem a sua origem em Deus. É o máximo que nós podemos chegar.
Então, para entendermos o conceito de substância, nós temos essa figura aí bastante simples, que nos dá uma ideia do conceito de substância. Tomemos o gelo, a água no estado líquido e no estado vapor. Vapor, líquido e gelo são feitos de quê? São feitos de água. A água condensada forma o gelo, a água no estado intermediário forma o líquido e a água no estado vaporoso forma o vapor. Gelo, água e vapor nos parecem entidades muito diferentes nas suas apresentações, nos seus aspectos, mas elas são feitas de uma coisa só, água. Portanto, aqui nesse exemplo, a água para nós é a substância. Do gelo é a substância da própria água, é a substância do vapor. Então, para nós, a substância é o elemento que forma a matéria, a substância é o elemento que forma a energia, a substância é o elemento que forma o espírito. Então, existe uma entidade única, um denominador comum que forma estes três elementos. Nós estamos retirando isso da intuição de Ubaldi. Certa feita, Ubaldi caminhava pela praia de Falconara, no mar Adriático, na Itália, e diz ele que o céu se abriu e ele viu a fórmula da substância. E ele entendeu de imediato a igualdade entre espírito, energia e matéria. Isso, então, é a ideia essencial do monismo. Nós chamamos isso de monismo substancial ou unidade substancial. Existe uma unidade substancial na nossa realidade. Uma única substância forma tudo que existe. E o argumento básico para defendermos essa ideia é de que tudo vem de Deus, portanto, tudo tem uma única origem, uma única natureza. É impossível que Deus tenha criado coisas diferentes de sua própria natureza. Tudo advém do pensamento criador divino. Portanto, a substância é o hálito de Deus, é o austro divino. É aquilo que Deus expira e inspira, como nós veremos mais adiante. Então, a substância é a parcela não limitada do pensamento divino. É uma definição contraditória, mas propositadamente contraditória. Porque eu falei parcela, parcela é um pedaço. Não limitada, não delimitada. O que é isso? É parcela ou não é parcela? É uma parcela não delimitada do pensamento divino. Se vira para compreender isso, meu amigo, porque eu também não sei explicar como que nós podemos entender uma parcela não delimitada. É porque o pensamento divino, em essência, ele não tem limites, ele é infinito e não admite barreiras. Mas ele se delimita na medida em que ele se individua para formar um ente aparentemente apartado de Deus. Nesse momento, a substância divina se individualizou, se individuou, mas ela continua infinita na sua essência e não limitada. Por isso é uma parcela não limitada. O conceito de substância é um conceito muito discutido em filosofia. Vários autores discutiram o conceito de substância. E nós, estudando a origem da palavra, nós vemos que ela vem do latim substantia, né? Que significa aquilo que está por trás. O sub aí é o que está por baixo. Ou seja, significa a essência de tudo que existe. E alguns discutem que essa essência é imutável, essa essência não pode mudar, porque mudaria a essência de tudo que existe. Essa substância é imutável ou ela não é mutável, ou ela é mutável. Mas, por definição, Aristóteles, né, São Tomás de Aquino,
e outros filósofos admitiram a imutabilidade da substância, que admitiria acidentes, admitiria transformações na sua maneira de se apresentar, mas, em essência, ela seria imutável, né? Então, ela adviria do que o Aristóteles chamou de potência. Seria, então, um potencial divino que se transforma em tudo que existe. Então, essa é uma introdução que podemos fazer no conceito de substância. A unidade divina que vai formar tudo no nosso universo, o quid da física, o substrato da energia, o substrato da matéria e o substrato do pensamento, o substrato da consciência, ou seja, o substrato do espírito também, porque o espírito é alguma coisa, ele é uma coisa, ele é uma entidade abstrata, mas ele é alguma coisa. E tudo que é está feito de substância. Então, nós não devemos compreender a substância como um elemento físico, subordinado ao espaço e ao tempo, mensurável. Não, a substância não se dá a isso. A substância é uma entidade abstrata. Ela pode se tornar visível aos nossos olhos em forma de matéria, mas ela em si é abstrata. Então, nós podemos simbolizar essa substância nesses desenhos aí, é apenas uma mera proposta, ou seja, a substância no seu estado livre, fora do tempo e do espaço. Nós podemos entendê-la como espírito, como algo que para nós seria essa reta aí, né? Aparentemente estática e imóvel, porque ela não tem movimento no espaço, ela não vibra no espaço. Se ela tem movimento, esse movimento da substância no seu estado espírito é um movimento não local, não é um movimento espacial. É um movimento que se dá no absoluto, e nós não entendemos que movimento é este. Então, eu não posso dizer que o espírito é uma vibração, porque vibração é oscilação no espaço-tempo, que admite frequência e pode ser mensurada nessa frequência. O pensamento, sim, é uma vibração eletromagnética projetada no espaço-tempo, mensurável, que tem, então, a sua frequência, mas o espírito não, que está além do nosso pensamento, porque o pensamento nada mais é do que o hálito do espírito. Então, a nossa consciência profunda, o nosso eu superior, o nosso espírito, o nosso ser, como fagulha divina, está feito de substância livre, ilimitada. Nós não temos tamanho. Somos do tamanho do infinito. E temos conosco o atributo da eternidade. Existimos fora do tempo, fora do espaço. Como consciência inferior, não. Minha consciência inferior está restrita ao meu eu inferior atual. Eu estou falando da minha essência, da minha consciência superior, do meu eu superior, do meu espírito. Então, espírito, em essência, é a substância livre, individuada no eu sou menor. Essa substância é incriada e geramos um grande quiprocó para nós quando admitimos isso. A substância é incriada por quê? Porque Deus é incriado. Se Deus fosse criado, nós teríamos que arrumar um outro Deus para criá-lo. Então, a substância não admite uma criação. Por isso, muitos dizem que a criação divina, na sua originalidade, não admite o ato criador, uma criação, porque a substância é incriada. Então, quando falamos de criação primária, nós estamos apenas referindo-nos à individuação do eu sou, que também foi fora do tempo, e você não pode dizer Deus criou, porque se você fala Deus criou, você coloca uma marca no passado, né? E não existe passado no presente eterno. Então, é muito complicado ainda para a nossa razão, presa no domínio do espaço-tempo,
compreendemos aquilo que escapa ao espaço e ao tempo. Então, o espírito, a substância essencial, no seu estado puro, ela não pertence à localidade, ela é uma substância não local, utilizando aí a linguagem da física moderna. Por isso, nós a representamos dessa forma, porque é impossível representar aquilo que é essência, aquilo que é inefável, é inominável, é incompreensível, não tem forma. Substância não tem forma. Assim como não tem limites, ela não tem forma. Porque não se pode dar uma forma a Deus. Não se pode dar uma forma ao Espírito. É informe. Assim como o universo divino não tem forma. Essa substância, ao retirar-se do seio divino, do campo divino, ela adquire um movimento oscilante, vibratório no espaço-tempo, percorrendo uma trajetória, e nós chamamos isso de energia, por ser um potencial de trabalho que se propaga. É energia, é a substância oscilante, limitada na trajetória do tempo e livre no espaço, porque as energias se irradiam ao infinito, mas limitada na trajetória do tempo. Isso para nós é definição de energia, substância oscilante. E se essa substância se prende num ponto virtual, ela se torna matéria. Então, a substância prisioneira no espaço-tempo, chamamos matéria. Então, esses são os 3 estados da substância identificáveis no nosso universo. A substância no estado livre, espírito. Substância oscilante, limitada na trajetória do tempo, energia. Substância prisioneira no espaço e no tempo, matéria. Está claro? Espero que sim. Então, aqui temos os 3 estados, ou 3 expressões da substância na nossa realidade. Temos na coluna da esquerda espírito, na do meio energia, na da direita matéria. Então, espírito, nós temos uma trajetória estanque. Eu sei que é contraditório falar de uma trajetória estanque, porque trajetória pressupõe movimento, né? Mas, infelizmente, nós estamos aí dentro dessa incongruência para definirmos a substância no estado espírita. A energia é a substância irradiada, trajetória radial. A matéria, a substância na trajetória pontiforme. Então, no espírito, nós temos a imobilidade aparente aos nossos olhos. Na substância, temos a expansão e na matéria, a condensação. Expressando-se aí nas 3 dimensões que fazem a nossa realidade: consciência, tempo, espaço. E nada mais são do que produtos dos 3 estados da substância. E aqui abrimos um pequeno parêntese para a nossa perquirição, porque nós entendemos que a substância, no seu estado original, ela também tem uma expressão ternária. Nós já falamos disso no estudo da Trindade. Mas eu não sei dizer o que são os 3 estados da substância no plano do absoluto, no plano divino. Eu só sei que o que tem aqui no nosso mundo vem do plano divino, é um reflexo do plano divino. Então, tudo que se expressa aqui tem a sua origem no mundo divino. Então, se o nosso mundo é ternário, o mundo divino também, e nós já falamos disso. Mas não temos a mínima condição de pesquisarmos o que é a Trindade divina na sua essência, na sua realidade. Nós apenas sabemos que a substância existe aqui no nosso universo em 2 estados, ou na realidade da existência, que engloba o universo divino também, né?
A substância pode ser identificada em duas formas fundamentais: a substância não corrompida e a substância corrompida. A substância corrompida é a substância que se expressa no nosso universo. Corrompida por quê? Porque ela se expressa de maneiras impróprias ao mundo divino. Por exemplo, a matéria. A matéria não existe no reino divino. A matéria é imprópria ao reino divino. A matéria, ela é degradável, ela é mutável, ela se transforma, ela degrada, ela morre, ela se deteriora, ela se transforma permanentemente. E Deus não é. Deus não é. Deus não se subordina a nenhum tipo de transformismo. Então, nós temos aí assinalado com muita clareza uma forma corrompida da substância. A energia também é oscilante, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Ela tem a cripta e a depressão, a cripta e a depressão, não é isso? Isso também é uma forma que não é condizente com a realidade divina, porque a realidade divina é a estabilidade, é a imobilidade, é a estabilidade pura. Não há oscilação entre subir e descer, subir e descer. Isso não é próprio da natureza divina. Então, isso é a manifestação corrompida da substância. Então, nós vamos colocar num grande balaio todos os produtos corrompidos da substância, que, em última análise, representam os produtos da sombra, do mal, da matéria, daquilo que pesa, daquilo que fere os sentidos, daquilo que prende o espírito. E a substância no seu estado essencial, no seu estado puro, a substância no estado espírito, é a substância não corrompida. Então, o nosso ser eterno, ele não se corrompeu na sua essência. Uma parcela se converteu em substância corrompida, que é aquela que nos veste na atualidade e que a evolução está fazendo com que nós a resgatemos ao seu estado puro, que Jesus representou nas suas parábolas pela veste nupcial. Você só pode entrar no reino divino, nas bodas do Senhor, se estiver vestido com a veste nupcial. A veste nupcial é vestir-se com a substância no seu estado imaculado, no seu estado puro. Então, a carne, como diz Paulo, não pode participar do reino de Deus. A matéria não pode participar do reino de Deus. Então, por que existe a matéria, a energia, existe o nosso universo físico, que essencialmente é feito de substância corrompida? Por que ele existe? Deus corrompeu a sua própria substância? Não poderia ser. Deus não faria isso. Então, a única explicação é a queda do espírito, que nós vamos estudar com mais detalhes bem mais adiante. Mas, por enquanto, nós temos que admitir essa possibilidade, essa hipótese de que houve um processo de corrupção da substância, que nós chamamos de queda do espírito, em que a substância deixou o reino puro e, digamos assim, penetrou neste universo, ou fecundou este universo, ou fez, ou construiu este universo, que é feito, então, em base à substância corrompida. Por isso está certo o Livro dos Espíritos, na sua questão 16, quando diz assim: o universo físico não é Deus. Porque o universo físico é mutável, o universo físico é degradável, existe no tempo e no espaço, e Deus não é mutável. Deus é uma essência imutável. Então, o universo físico não é Deus. Mas isso gera para nós um imenso paradoxo. Nós chamamos de paradoxo monoteísta, que só o monismo substancial resolve. Nós vamos ver isso com mais cuidado. O que é o paradoxo monoteísta? Existe Deus, existe o espírito, existe a energia e a matéria. Nós já compreendemos que energia e matéria é uma coisa só, por isso, nessa representação, a matéria está inserida na energia. Ainda não chegamos a compreender que espírito
Energia e matéria é uma coisa só, né? No monoteísmo convencional, nas religiões convencionais, por isso separamos espírito, energia e matéria como coisas à parte, na visão clássica dualista cartesiana que ainda embala as religiões. Então, nessa concepção existe Deus isolado do espírito, da energia e da matéria. Aí você diz assim, mas nada existe fora de Deus, é impossível existir uma criação fora de Deus. Fora de Deus é impossível, nada existe. Deus é uma esfera infinita que tudo engloba. Se é uma esfera infinita, como é que existe além dessa esfera? Não existe. Estamos inseridos na teosfera divina, que é o campo divino. Nele existimos, nele vivemos, nele respiramos. Então, nada existe fora de Deus. Então, esse modelo, opção A, esse modelo monoteísta está errado. Então, vamos colocar tudo dentro de Deus, que é a opção B. Existe Deus, o Espírito está dentro de Deus, a energia está dentro de Deus, a matéria está dentro de Deus. Não, opa! O Espírito pode estar dentro de Deus, mas energia e matéria não, são mutáveis, são transformáveis, são degradáveis. E é inadmissível a natureza divina, não podemos colocá-lo dentro de Deus. Mas como? Não podemos colocar nem fora nem dentro, como é que fazemos? É uma aporia socrática, né? Ficamos sem saída, né? Sem poros. É um paradoxo. Como é que resolvemos esse paradoxo? Chamamos isso de paradoxo monoteísta. É o paradoxo das grandes religiões monoteístas, que nos servem, sobretudo, no Ocidente. Elas nos lançam esse paradoxo e ele não tem solução. Porque você não pode colocar tudo dentro de Deus, como não pode tirar tudo de dentro de Deus? Então, se o mundo, se a Terra é impuro e não pertence ao reino divino, como é que nós vamos entender que isso é uma criação de Deus? Por que Deus criou um universo impuro? Por que Deus criou uma matéria mutável, degradável, se ele assim não é? Como que ele gera algo que não é da sua própria natureza? Esse é o paradoxo. Só o balde vai resolver esse paradoxo para nós. Aí está a solução monoteísta do paradoxo. Tudo está dentro de Deus, mas energia e matéria está dentro do espírito que caiu só. É pertinente a nós. Mas ainda assim está dentro do divino. Mas nós criamos o universo mutável em que estamos vivendo. E nós criamos a matéria. A matéria é fruto da queda do espírito. Essa é a proposta de Ubaldi. É uma proposta espetacular que resolve o paradoxo monoteísta, resolve o paradoxo da substância impura. Porque nós é que corrompemos a substância divina ao compactá-la em matéria, ao coagulá-la, né? Vamos usar aí a terminologia da física quântica, né? Coagulamos a substância e a transmutamos em energia e matéria. E agora estamos imersos nela. É assim que o anjo se fez átomo. Então, esse é a forma brilhante com que o Balde vai resolver para nós o paradoxo monoteísta. E você fica um pouco assustado quando começa a perceber essas coisas. Mas como? Né? O nosso universo é criação do espírito que caiu? Sim, com a ajuda de Deus, com a ajuda da inteligência divina, porque senão ele não seria o que é. E por isso o nosso universo é heterogêneo, nós vamos encontrar o nosso universo dividido entre o bem e o mal, as trevas e a luz, a morte e a vida, e assim por diante. Né? Nós já vimos esse dualismo. E esse dualismo opositor, esse dualismo em choque, né? Que é a grande batalha do nosso universo, esse dualismo existe aqui, no nosso universo derrocado, que o Baldi chamou de antissistema, por ser um universo que existe em oposição ao universo divino. Então, a substância é mutável ou ela é imutável? E essa discussão vem de tão longe, né, senhor?
O nosso Alexandre poderá nos falar disso melhor, né? Mas lá o Parmênides, né? O fundador do eleatismo, né? De Eleata, na Magna Grécia, ele já havia lançado a proposta de que tudo está feito de uma essência permanente, imutável, né? É. Aí, algo que não se transformava em nada, era uma coisa só, né? Era permanente. Porque se tudo mudasse, dizia ele, nada existiria. E ele tem razão? Tem. A substância, em sua essência original, essência divina, ela é imutável. Posso falar isso com toda certeza, porque Deus não é mutável, Deus não muda. E o seu hálito criador, a sua substância, também não. Mas aí vem o Heráclito e diz assim, não, tudo muda, tudo flui, tudo se transforma. Então, o que não se move não existe, tudo existe porque tudo se move. A vida é como um rio em permanente movimento, no qual você jamais, né, toma banho nas mesmas águas. É o Panta-Rei aí, né, tudo flui. E aí, quem que tem a razão, Heráclito ou Parmênides? Essa briga caminhou pela história fora. Dizem que Platão resolveu isso, né? Por quê? Botou a imutabilidade no mundo inteligível, o mundo do belo, do perfeito, do justo, o mundo divino, e o mutável no mundo sensível, no mundo físico, no mundo material, no mundo do espaço-tempo. Então, hoje a gente pode dizer que a imutabilidade é pertinente à não localidade e a mutabilidade é pertinente ao universo local. Então, o universo não local é imutável e o universo local é mutável. E o nosso universo contém as duas essências unidas, porque não se pode separá-las. A substância não se separa. A substância, no seu estado puro e não corrompida, não se separou da sua face corrompida. Ela apenas apresenta uma face corrompida, mas ela é indivisível. A substância não se divide, é um dos atributos da substância. Ela não pode ser dividida. Então, chegamos à conclusão brilhante de que os dois pensadores estão corretos. Os dois pensadores falam de realidades distintas, que se conjugam para produzir a nossa realidade. Então, aplaudimos o Parmênides, aplaudimos Heráclito. Os dois estão certos. Unamos os dois para compreender que é na fusão do perfeito com o imperfeito, do imutável com o mutável, do incorrupto com o corrupto, é que se forma o nosso mundo. O mundo em que vivemos, o universo que respiramos. Está claro? Acredito que sim. Se não tiver, o nosso Alexander ele vai nos esclarecer melhor. Então, nós encontramos aí, em muitos pensadores um certo paradoxo na interpretação da nossa realidade. Desculpe-nos falarmos nesses termos, mas identificamos isso claramente em Kardec, por exemplo, na sua obra Gênese, capítulo 2, item 23, onde inicialmente ele fala que o fluido cósmico universal que tudo forma. Eu tenho que retirar aqui a minha, deixa eu ver se eu consigo, assim, para não atrapalhar a minha leitura. O universo, o fluido cósmico, está se referindo ao fluido cósmico universal, ele não é em si mesmo inteligente, ele é matéria e serve-se como veículo do pensamento, as sensações e a percepção do espírito. Então, seria um elemento à parte, um elemento físico, material, embora invisível, impalpável, né? De natureza fluídica, mas ele seria à parte, ele não estaria dotado de inteligência, ele apenas é um elemento intermediário entre o espírito e a matéria. Então, nesse aspecto, o Kardec nos dá uma visão
dualista ou monoteísta da criação, aquele criador que cria fora de si, cria a matéria como um elemento, né? Embora seja criação dele, não é próprio da sua natureza, né? Então, esta é uma visão monoteísta e paradoxal. Mas no item 24, Kardec conserta o seu conceito. Vejam que brilhante, né? E Kardec tem alguns ensaios assim que aparentemente vão o que ele mesmo disse, mas nesses ensaios ele conserta as coisas, sabe? Embora a gente, né, tenha ficado mais com o conceito do item 23 do fluido cósmico universal como um elemento à parte, né? Nos elementos gerais do universo, você separa espírito de fluido cósmico e espírito de matéria como coisas independentes, visão de século XIX, né? Convenhamos, né? Mas, só um minuto, gente, espera aí. No item 24, o nosso brilhante Kardec diz assim, a respeito do fluido cósmico universal. Figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente. Aí, ó, já se contradiz. Não é de si inteligente ou é inteligente? Figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito, portanto, o fluido cósmico é ilimitado, penetra todas as partes da criação, ou seja, a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Aqui, Kardec nos mostra o conceito de fluido cósmico como um campo divino, chamamos de teosfera. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, ou seja, a parte e o todo são iguais. Cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido a uma ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Então, aqui Kardec nos tece uma imagem nitidamente monista. Por quê? Porque o fluido cósmico agora é de natureza divina, é o hálito divino. E é inteligente e possui todas as propriedades do divino. Então, aqui nós estamos contradizendo a questão 16. O universo físico é Deus também. Está imerso em Deus, está inserido no campo divino, está feito da sua mesma substância, possui os seus mesmos atributos, está dizendo aí, ó, os atributos essenciais da divindade, que são os atributos da substância. Aí sim o Kardec conserta o seu pensamento e tece aí para nós uma brilhante visão monista. Por isso, os estudiosos, né, ou nós, estudiosos da doutrina espírita, precisamos estar atentos quando dizemos que a doutrina espírita é essencialmente dualista. Não, os espíritas que estudam a doutrina espírita é que têm a mentalidade ainda de século XIX que falam desse dualismo e falam dessa incongruência entre espírito e matéria, que muitos espíritos não aceitam e dizem que o livro dos Espíritos não fala isso. Bem, isso está dito aí numa das obras fundamentais, né? Se tudo possui os atributos essenciais da divindade, então tudo é uma coisa só, tudo é divino. Então, o monismo boldiano resolve isso com brilhantismo. A substância, no seu aspecto deteriorado, forma a matéria, submete-se ao seu aparente transformismo, mas ele não deixa de ser divino, não deixa de ser substância. Bem, eu acho que eu vou soltar isso aí, porque a gente pode falar disso mais adiante, mas, em síntese, o monismo, então, ele absorve a substância corrupta, o universo físico, e o monismo, então, ele será a soma do monoteísmo com o panteísmo, né? Será a perfeita soma dos dois. Então, vamos falar um pouco
da essência substancial, né? Dos princípios substanciais, dos fundamentos da substância. Como que nós podemos conhecer essa substância? Como podemos aproximar o nosso pensamento dessa substância, que é, então, o elemento essencial que nos interessa conhecer, porque é o que nos forma, é o que forma tudo, é o que dá a perfeita unidade ao universo, é o elemento unitário do universo, a substância. Como que nós podemos conhecê-lo um pouco mais? Então, nós, numa intenção aí, né, de captar ideias que naturalmente estão disponíveis a todos, né, nós procuramos acessar aí uma corrente de pensamentos que nos falasse da substância. E conseguimos extrair 21 princípios que fazem a substância e nos deixam conhecê-la um pouco. Então, quem quiser tiver curiosidade, leia com atenção esses princípios substanciais. Nós não temos tempo aqui para fazermos, então, um comentário sobre todos eles. Eu vou perpassar os principais. Princípio de origem. O princípio de origem que fundamenta a substância nos diz que a substância tem a sua origem em Deus, advém do pensamento divino e, portanto, é incriada. Não tem uma criação, não foi criada, ela é incriada. Não sabemos compreender ainda o que seja isso, né? Repito, isso atordou um pouco o nosso pensamento, então devemos ter paciência, vamos aguardar, porque isso é super racional. A razão não tem resposta para isso. Nós somos seres racionais. À medida que evoluímos, né, para a superconsciência e extrapolarmos a razão, nós então sairemos dos seus limites e compreenderemos melhor o que seja isso, né? A substância confere unidade ao todo, ela é o fundamento da unidade, porque ela é uma só, ela é idêntica a si mesma. E, ao formar tudo o que existe, ela dá, então, a sua identidade unitária a tudo que existe. Então, tudo é irmão de tudo. Tudo é feito de uma coisa só. Isso é extraordinário, porque você olha ao seu redor e vê as mais diversas, né, manifestações, as multifárias manifestações fenomênicas que existem ao nosso redor, e tudo está feito de uma coisa só. Isto é maravilhoso. Isso faz sorrir os antigos unitaristas pré-socráticos, né? Isto aí é a essência do encantamento iônico, isso nos deixa inebriados, né? Que coisa fantástica, né? Uma coisa só formar tudo, formar estrelas, formar galáxias, formar uma rosa no jardim, né? Formar um beija-flor, nas suas formas deterioradas, formar animais que nos parecem horripilantes, né? Mas na sua forma sublimada, formar os sentimentos, formar o amor, formar um amor de mãe, tudo é substância da sua mesma origem divina. A substância passa por uma individuação, e nesse processo de individuação é que nós situamos a criação. E também foi fora do tempo, a substância foi individuada na criação fora do tempo, por isso nós continuamos tendo trabalho com o que é a criação original, né? Humberto Holden chamava de criação com E, né? Alguém já tinha dito isso aí no nosso Zap. Eu, pelo menos, vi isso em Humberto Holden, né? A criação original, a criação que, na verdade, não é uma criação, ele chama de criação, né? E a criação que se dá no nosso universo com criação, com I. Só que no nosso universo nada se cria, tudo apenas se transforma, Lavoisier. É possível criar alguma coisa no nosso universo? Não, não é possível, nem tampouco destruir nada no nosso universo, porque no nosso universo você pode só transformar o que existe. Então, no nosso universo tampouco existe criação.
Portanto, quando falamos de criação do universo físico ou criação original, nós estamos nos servindo de uma terminologia incompleta, uma terminologia que não traduz a realidade, mas que nós aprendemos a usá-la para nos referir à formação de alguma coisa. Então, quando alguma coisa se forma no nosso universo, você não pode dizer que ela se criou. Não, ela se transformou, ela veio de uma outra origem, não é? Nada se cria. Então, não fiquem tão preocupados com essa questão de criação. Existe criação, não existe criação? A gente não chega a uma conclusão. Vamos lidar com essa palavra com mais tranquilidade, né? Compreender a criação como a individuação da substância, e não como algo que surge do nada, o que não é possível, né? Cria-se a partir da substância divina que é incriada, né? Bem, a substância tem uma propriedade muito interessante, que ela só existe na medida que ela interage. Se ela não interagir, ela não existe. Isso é muito sério. Eu fiquei sério aqui porque isso é seríssimo. Ela só existe na medida em que ela se interconecta. E, curiosamente, a física quântica está nos falando isso das partículas. As partículas quânticas só existem na medida que elas interagem. A interação, então, é o sustento da realidade. A interação substancial é a base do universo. A substância existe como uma rede, em que cada filamento dessa rede existe porque ele está fixado em 2 pontos, em outros pontos dessa rede. Isso é extraordinário. E o cimento que faz essa interação se chama amor. É um dos atributos da substância. E para que haja interação, há necessidade de doação e recepção. Então, a substância está se doando e recebendo a todo instante. Então, é um potencial em movimento, mas é um movimento muito diferente do que o movimento que conhecemos no espaço-tempo. É um movimento de doação e de recepção, que é a essência da vida, tanto neste universo quanto no outro, quanto no divino, né? Aí de nós, se não existisse essa interação da substância, nós não nos sustentaríamos, claro. Você existe porque você é produto dessas interações. Portanto, outro atributo da substância que se deriva deste é o atributo do amor, ou atribuição de troca, né? Doação e troca. A substância jamais pode ser dividida, ela é indivisa, assim como Deus é indiviso. E ela não tem limites, ela é infinita, ela é indestrutível, porque não foi criada. Só o que é criado é que pode morrer. Só o que foi criado que sucumbe. A substância jamais deixa de existir. O que pode não existir mais é a individuação da substância. Imaginem uma estátua. Imaginem que a estátua está feita de substância, que no caso é o mármore. Você dá forma ao mármore, mas você pode também destruir a forma que deu ao mármore, mas você não pode destruir o mármore. Você não consegue jamais destruir a substância que forma uma estátua. Você pode dispersá-la, pulverizá-la. Pode transformar os seus átomos em energia, mas ainda assim ela continua existindo. Ela jamais deixará de existir como substância. A substância é indivisível e indestrutível. A substância admite o atributo da onipresença, porque ela está enraizada na não localidade. Então, a substância está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós, como espíritos, como essência, estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. É um atributo que a física quântica identifica, né? Nos escaninhos do micromundo, e faz parte de nós, né? Ela é imutável, o que muda são as suas manifestações, a sua essência é imutável,
Ela tem como propriedade essencial a vida, a substância é viva. Ela é dotada de vida, onde se manifesta, ela é viva. Por isso, o átomo é vivo, o elétron é vivo. Existe vida no interior do átomo, existe vida no elétron. É curioso isso, né? Tudo é vivo no universo. A morte não existe no universo. A morte é uma aparência, né? Uma ilusão, né? Ela, então, está subordinada à imutabilidade, à onipotência. Ela recebeu, por legado divino, uma potência que nós não concebemos o que seja. Ela está dotada naturalmente dessa potência. Toda substância está dotada de uma potência. Que potência é essa? É um presente de Deus. Deus empacotou potências inimagináveis em cada parcela da substância. Destrói o núcleo do átomo e você vai ver um pouquinho dessa potência aflorando-se, né? A bomba atômica é uma amostra dessa pequena potência inserida no núcleo dos átomos de urânio. Que força que é essa que está embatumada ali no núcleo atômico? Uma força poderosíssima. Essa força está dispersa pelo universo, em todas as substâncias. Imagine o potencial que reside em todo o nosso conjunto atômico. Quanta potência nós detemos. O que nós podemos dizer para vocês é que cada substância detém um quantum de potência divina. E este quantum é constante, ele é imutável. Nós chamamos isso de constância substancial, constante e substancial. Então, tudo está dotado de uma constante substancial, imutável. É a potência que aquela parcela da substância detém em si. Essa é a nossa herança divina. É o presente que Deus nos deu ao nos constituirmos como dignatários da substância. Então, somos um manancial de substância divina e temos dentro de nós esse potencial inimaginável, que é o potencial divino que todos transportamos, todos carregamos em nós. Nós perdemos acesso a este potencial. Conseguimos acessar uma diminuta fração dessa potência no exercício da nossa vida, porque precisamos dessa potência para nos expressar. Mas a potência em sua plenitude nos é inacessível. Por quê? Porque nós nos transformamos em seres malignos. É isso mesmo, vou falar baixinho aqui, sabe? Porque se nós pudéssemos acessar toda a potência que detemos, nós já teríamos destruído o mundo, ou quiçá o universo. Se o pouco que temos nós já queremos aprontar, dominar, conquistar, impormos-nos a todos, não é isso? E se pudéssemos, então, utilizar todo o manancial divino, seria um caos o nosso universo. Então, graças a Deus, nós estamos coibidos. O espírito, ao encerrar-se no átomo, ele foi coibido de utilizar o seu legado de potência. A substância está dotada de ordem, a ordem é natural na substância. Olha só que interessante, né? É um princípio de ordem. Sônia, admite aí que eu... Ah, não, já achei. Peraí. Ela é naturalmente ordeira. Não é o nosso caso, né? Aqui em casa eu costumo falar com a minha senhora, o antissistema domina aqui os nossos armários. Se abre o armário, daqui a bagunça, coisas do antissistema, né? Do AS. Aqui no AS existe o princípio de incerteza que bagunça tudo, né? Mas no universo divino, não. Você deixa a coisa em repouso, ela fica em ordem. Você pode bagunçá-la, que ela naturalmente se ordena. Que bacana, né? Você não precisa arrumar armário.
lá no reino divino, não, que o armário se arruma sozinho. Bem, diferenciação, completude, manifestação, mobilidade, adaptação, nós vamos saltar esses princípios da substância, porque o nosso tempo não nos permite falarmos de tudo isso, né? E a substância está sempre completa, a substância possui movimento, a substância? Sim, possui um movimento oriundo do primeiro motor, que é Deus, né? Como Aristóteles se referia à mobilidade do universo, né? O primeiro motor advém de Deus. Claro que existe um movimento na substância, porque a substância é vida, vida é movimento. A substância é absorção e doação, e absorção e doação é movimento. Então, lá no reino de Deus, no universo divino, existe um movimento. Só que esse movimento se dá no mesmo sentido da lei, e por isso ele é imperceptível, não há atrito. O movimento perceptível é aquele que ocorre em forma de diferencial, né? Um movimento relativo. Você só denota o movimento relativo. Portanto, o movimento tal qual nós o conhecemos, né, que se faz ao longo de uma trajetória, pode ser medido no espaço e no tempo, esse movimento não existe para a substância na sua essência. A substância não oscila, a substância não é um vórtice oscilante, não é um redemoinho de energias, não é isso. O movimento da substância é algo que nós não compreendemos o que é, porque esse tipo de movimento, movimento de redemoinho, é movimento que tem origem na nossa egolatria. Quando nós nos encerramos em nós mesmos, nós geramos esse tipo de movimento, um movimento da matéria, movimento da energia. Então, existe um movimento, sim, no reino divino, mas eu não sei. Eu só posso dizer que o nosso movimento ele tem origem no atrito com a lei, que gera dor, né? É como um peixe que nada no rio. Se o peixe nadar na mesma velocidade e mesmo sentido da correnteza, ele não perceberá que está em movimento em relação ao rio. Mas se ele derivar-se, se ele nadar na diagonal, se ele nadar contra a correnteza, aí sim ele irá subordinar à percepção do movimento. Então, o nosso antissistema é um conjunto de substâncias vorticosas que giram contra a correnteza da lei e nos dá a percepção de um movimento. Bem, por último, a conservação de potencial, que é a conservação da constante divina. O quanto de potência que cada substância detém, já falamos, é imutável. Chamamos isso também de princípio de conservação de potencial, que corresponde à lei da termodinâmica, né? De princípio de conservação das energias. E nós o estendemos para a substância. Existe o princípio de conservação da substância. Então, o quanto de potencial que nós detemos, e que é igual para todos, é o denário divino, né, que o Senhor paga aos trabalhadores, é imutável. Eu estou utilizando uma pequeníssima porção deste potencial, mas com a evolução, eu estou cada vez mais aprendendo a me servir de uma porção maior, de forma que eu estou transmutando a minha substância, que se apresenta em forma de matéria e energia, em essência pura. Esta é a alquimia da vida. De forma que, ao final da evolução, nós teremos resgatado a essência pura no seu pleno poder, onde nós não seremos mais matéria, energia e espírito, mas seremos espírito na sua expressão essencial. Bem, hoje nós passamos um pouquinho, vocês me perdoem, mas temos aí mais alguns minutos em que vocês poderão perguntar alguma coisa, responderei se puder, ou mesmo acrescentar e ajudar-nos a entender um pouco melhor este assunto. Então, vamos aí encerrar a nossa apresentação e abrir espaço aí a quem quiser fazer algum comentário.
Deu para entender? Pelo menos o que eu queria? Pelo menos até onde eu entendo. Se cair na prova assim para vocês, o que é a substância? Vocês vão saber responder? Onde encontrar a substância? De onde vem a substância? O que é a substância? Acho que vocês já sabem responder, não já? Nós temos Hoje, que ter esses conceitos bem formados para caminhar. Pois não, meu caro Sebastião. Quem que falou foi o Sebastião? é o Ah, não, Alexandre. o Alexandre, Alexandre. É que você mencionou aí a experiência de Ubaldi na praia de Falconara, né? E é uma experiência muito similar que o Fritjof Capra ele narra logo no prefácio do Tal da Física, onde ele tem ali também um momento ali onde ele percebe, né, que a gente vive aí mergulhado nesse mar de energia, e que inclusive ele fala ali que naquele momento ali foi onde ele percebeu, né, essa possibilidade de fazer um paralelo da física com o misticismo oriental, né? Aí, Uhum. levando em consideração essa experiência, né, do Ubaldi, do Capra, aí, com essa realidade, digamos assim, mais energética, digamos assim, se a gente pegar a grande equação da substância, aquela primeira que o Ubaldi coloca, né, naquele formato de um ciclo, né, que vai ali alfa, beta, gama, beta, alfa. Se a gente pegar só aquele trecho de gama para beta, ou seja, da matéria para a energia, você diria que a gente está bem próximo de chegar no estágio beta ou de que a gente já teria atingido esse estágio? Ou que Meu estamos grande, longe ainda? Ou que meu ainda estamos grande, longe? meu ilustre amigo Alexandre, nós vamos, na primeira quarta de agosto, estudar exatamente a grande equação da substância, vamos lançar essa grande fundamental ideia de Ubaldi, vamos ver o ciclo da substância, alfa, beta e gama, teremos a oportunidade de discutir isso com mais cuidado, tá? Porque hoje nós estamos focando na substância, né? E vamos nos situar melhor dentro daquele círculo. Mas o que eu posso dizer para você, adiantando aí o nosso assunto, é que não existe a substância no estado puro espírito, substância no estado puro energia, substância no estado puro matéria. Ela sempre estará apresentando os três aspectos. Então, lá em gama, que é a matéria, nós vamos encontrar beta e alfa. Estão inseridos ali. Só que o beta está grandão, o gama está grandão e o alfa está petitinho. E com a medida que o ciclo da substância vai se progredindo, a alfa vai crescendo, gama vai reduzindo. Apenas isso. Apenas uma mudança de apresentação entre os três valores. Mas não existe espírito alfa puro, beta puro e gama puro. A própria energia traz em si a matéria como potencial e traz a lei, traz o princípio, traz o fundamento, a sua mecânica de funcionamento, o seu espírito. Então, por isso que você enxerga espírito no átomo. Alfa está inserido em gama, em beta e gama. E os três estão sempre unidos. Eles são inseparáveis. A Divina Trindade é inseparável, você jamais separa Espírito, Pai e Filho, são inseparáveis. Em qualquer universo em que se manifeste. Mas nós vamos voltar a conversar mais sobre isso. Eu não sei se eu alcancei a essência da sua pergunta, né? Onde é que nós estamos, mas eu só digo que o Espírito está em tudo. Não é assim? A natureza está cheia de deuses, né? Já dizia o Tales, né? Tudo é espírito no seio da natureza. Quem disse isso é André Luiz, né? Então, alfa não deixa, não arreda o pé de nada. A alfa acompanha a beta e vai para a gama. Tá certo? Porque beta e gama são apenas roupagens de alfa, manifestações exteriores de alfa, nada mais do que isso. Né? Nada mais do que manifestações exteriores de uma essência que é a substância.